Eu fui ao Rio Innovation Week, um evento gigante de tecnologia, e o que mais me chamou a atenção, pasmem, foi um monge e outras pessoas que não usam inteligência artificial falando sobre inteligência artificial. Eu sou Roberta Freitas, eu sou educadora, especialista em tecnologias educacionais e também especialista em formação docente. Se você não me conhece, muito prazer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Rio Innovation Week e o que eu aprendi por lá. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, já clica no sininho para receber outros alertas de vídeo se você curte esse tema de tecnologia e educação. Bom, se você não conhece o Rio Innovation Week, ele é um evento gigante de tecnologia, o maior evento de tecnologia da América Latina. São mais de 40 palcos, mais de 3.000 palestrantes, 16 trilhas diferentes. Acontece aqui no Rio de Janeiro, no Pier Mauá. E não é a primeira vez que eu fui, mas essa foi definitivamente a vez que eu mais gostei. O tema desse ano era simbiose. O futuro não acontece isolado. E eu foquei mais na trilha de educação e futuro do trabalho, porque o evento é tão grande que se você não focar, você enlouquece. Então tudo que eu vou trazer aqui foi o que eu vi principalmente do Armazém Cobra, que eles chamam, e dessa trilha de educação e futuro do trabalho. E o primeiro aprendizado que eu vou trazer é sobre a importância do letramento crítico. O primeiro painel que eu assisti lá no Rio Innovation Week foi com Álvaro Lemo, a Catarina Doria e o Rafael Coimbra. E eles bateram muito nessa tecla, na importância desse letramento crítico nos dias de hoje. Foi muito interessante ouvir a Catarina Doria, que ela trabalha com ética e inteligência artificial, e ela falando que ela não usa IA generativa. Ela frisou muito a importância da gente diferenciar que existe IA, que está em quase tudo que a gente usa, que é praticamente impossível você não usar, da IA generativa, que você pode sim escolher se você vai usar ou não, se você vai interagir aí com essas plataformas. Eles trouxeram um dado interessante, falando que a maioria das pessoas usa IA, né, e tem a noção de que usa IA, mas que não sabe explicar o que é a inteligência artificial, não sabe como funciona. Isso é muito preocupante, né? Eles trouxeram também uma comparação com a eletricidade. Quando a gente pensa na inteligência artificial como essa tecnologia de propósito geral, como a internet, a eletricidade e outras, né? Na época lá da eletricidade, que a eletricidade chegou, teve esse momento doido aí da gente não entender, das pessoas não entenderem o que estava acontecendo. Quando foi que as pessoas conseguiram entender que se elas botassem o dedo na tomada, elas iam tomar um choque, né? Então eles trouxeram muito isso que a gente está vivendo esse momento agora de conhecer essa ferramenta, de entender essa ferramenta, de não ficar nem no deslumbramento, nem no pânico. A Catarina trouxe um termo que eu nunca tinha ouvido falar, psychophancy, que é a bajulação da IA. E eles falaram muito, né, como o discurso das big techs, como as próprias ferramentas, elas manipulam a gente e acabam viciando. Essa bajulação, né, de você se sentir sempre muito querido ali pelas suas IAs, isso pode ser muito prejudicial e isso pode sim levar a um vício, né, você não querer sair daquela plataforma ali. Então é muito importante a gente ter a consciência de que é uma máquina, que ela está fazendo aquilo ali de propósito, que os discursos das big techs, eles vão te levar a usar essas ferramentas, porque eles estão ganhando com isso, né? Então, volto na importância desse letramento crítico em inteligência artificial, e se você não sabe, eu tenho um curso que se chama IA para Educadores, Entenda, Use e Ensine, que é justamente um curso básico para educadores que querem entender a inteligência artificial, entender os riscos, os desafios e as oportunidades também. E aí queria complementar esse bloco trazendo um outro estudo que foi comentado num outro painel da Microsoft com a Carnegie Mellon, e que fala que quem confia mais na IA é quem tende a aprender menos. Então olha como a gente pode estar perdendo essa capacidade de aprender, que eu acho que é tão importante para a gente sobreviver nos dias de hoje, né? Então assim, quanto mais a gente confia, menos a gente vai querer aprender coisas novas. Segundo aprendizado, a inteligência artificial como uma moeda, com os seus dois lados. E aqui eu vou trazer a fala do Pedro Cortella.
Vou trazer 2 aprendizados que eu tive aqui na fala dele. Primeiro, ele trouxe um estudo do MIT Sloan, que fala que a inteligência artificial ela é mais capaz de aumentar as nossas qualidades humanas do que, de fato, substituir o humano. Então, esse estudo trouxe 5 competências humanas que vai ser muito difícil, não vou dizer impossível, né? Mas que vai ser muito difícil da inteligência artificial substituir, que é o modelo EPOC. Então, a gente está falando aqui de empatia, o P de presença, O de opinião, C é criatividade e o H que é o hope, né? A esperança. Então, essas são competências humanas que a gente deve tentar fortalecer, porque vai ser muito difícil da IA substituir. E esse estudo diferencia a automação, quando você entrega a tarefa totalmente para a IA, da otimização, quando você tem ali um aumento da sua capacidade por conta da inteligência artificial. E eles dizem que o melhor caminho é esse segundo, usar a IA para aumentar as nossas capacidades. E aí o Pedro Cortella trouxe a metáfora da moeda. A gente tem que olhar para a inteligência artificial como uma moeda. Você joga aquela moeda e você tem que deixar ela girando, porque a gente não pode nem se deslumbrar e nem surtar. A gente tem que estar sempre olhando para os 2 lados dessa moeda da inteligência artificial. Bom, eu já falei muito sobre isso por aqui e eu tenho também, se você não sabe, eu tenho um blog onde eu falo muito sobre educação, inteligência artificial e eu falo um pouquinho do ensinar com, sobre, para a inteligência artificial, olhando para todos esses aspectos dessa nova tecnologia. Vou deixar aqui também o link para o blog e, se você não sabe, eu também tenho uma newsletter semanal onde eu mando notícias quentes aí, as últimas coisas que aconteceram na educação, inteligência artificial e outras tecnologias. Terceiro aprendizado, o humano vem sempre antes da tecnologia. Assisti a um painel muito legal com uma jornalista, um monge e uma indígena. Foi extremamente interessante ver eles falando sobre inteligência artificial e principalmente sobre inteligência ancestral. O maior ganho para eles assim da inteligência artificial é quando ela é usada para elevar a consciência humana. O monge trouxe a questão do wabi-sabi, essa sabedoria, valorização da sabedoria ancestral, de ver beleza no imperfeito, no passageiro, nas coisas mundanas, da gente não ficar sempre procurando a próxima novidade que vai ser sempre melhor, mas não. A gente justamente valorizar essa sabedoria ancestral. E aí eu vou conectar aqui com uma outra palestra da Carol Romano, que falou muito dessa epidemia de solidão que a gente está vivendo. Essa era de IA como uma era de intimidade artificial. Ela trouxe dados muito interessantes, eu vou trazer só alguns aqui para vocês, né? Os brasileiros eles passam mais de 9 horas por dia em telas, conectados. Mais de 3 horas dentre essas eles passam nas redes sociais. A gente está conectado o tempo inteiro, mas a gente está mais sozinho do que nunca. Essa epidemia mundial de solidão já está afetando muitas pessoas. E em termos de risco à saúde mental, ela equivale a fumar 15 cigarros por dia. E a gente está numa crise assim, de relacionamentos, não só pela qualidade do tempo que a gente passa junto, mas pela quantidade também. As pessoas estão cada vez mais sozinhas. E muitos países já estão tentando responder essa epidemia. A gente já tem muitos médicos prescrevendo, inclusive, socialização. Eu achei interessante quando ela falou isso, porque às vezes eu entro no Threads e eu fico ali enlouquecida com a fofoca da vida alheia, pessoas que eu nem conheço. E eu vi um cara um dia que o médico tinha prescrito para ele de sair todos os dias para andar na rua e ver gente. Eu achei muito curioso porque eu fiquei acompanhando 30 dias daquele cara saindo para encontrar pessoas e você via, assim, era visível o quanto que ele estava mudado. E conectei na hora que ela falou assim dos médicos estarem prescrevendo, eu lembrei daquilo e eu falei, nossa, realmente faz muito sentido, né? E aí ela falou também do projeto Aristóteles do Google, que analisou aí equipes, né, e produtividade, e ele viu que as equipes que performavam melhor
eram as que tinham algum vínculo de confiança. Eram as que as relações tinham ultrapassado ali a barreira do trabalho. Não que eles fossem melhores amigos, mas que eles realmente desenvolveram uma confiança entre os membros do time. E aí, trazendo para nós educadores, né? É por isso que eu acho que o educador nunca vai ser substituído. O quão importante é a gente criar esse vínculo nas nossas turmas, nas nossas escolas, nas nossas comunidades de aprendizagem. A gente não pode, a educação acontece nas relações, no vínculo, no afeto. Então isso é cada vez mais importante. Quarto aprendizado, a criatividade foi tomada pelos bots na internet. E aqui eu vou trazer a fala do Paulo Fernando Aguiar. E ele falou um pouco desse momento aí de AI slop que a gente está vivendo. E a primeira coisa que ele falou foi que a ferramenta certa nesse momento é a linguagem. Não é um software, ferramenta XYZ, um app, uma plataforma. A ferramenta é a linguagem. A gente não precisa mais, como antigamente, se você quisesse aprender a editar uma foto, você tinha que aprender a usar o Photoshop. Hoje em dia você não precisa estudar sobre cada ferramenta que você quer utilizar. Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Claude. Você precisa refinar a linguagem. Porque é assim que essas ferramentas funcionam. Numa conversa, entre muitas aspas, é assim que ela vai funcionar. Então você precisa aprimorar essa sua conversa, essa forma de pedir as coisas para a máquina. E aí lembro agora, lá no primeiro painel que eu assisti, eles falaram também, cadê os engenheiros de prompt, que era a grande profissão do futuro, né? E que já sumiu, porque agora todo mundo tem essa capacidade. Você não precisa, o prompt não precisa, ele tem que ser assim, assim, assado. Não, até porque isso daqui a pouco vai mudar, a velocidade que as coisas mudam é muito rápida. Você tem que sentar, experimentar, conversar, refinar, iterar, ali com essa plataforma que você quer usar. E aí ele trouxe alguns dados muito fortes que eu anotei aqui e eu vou ler para vocês. Mais da metade do tráfego da internet já é de bots. Bots interagindo, bots criando, bots, enfim, estão dominando a internet. 63 bilhões de views em AI slop, que é aquele conteúdo de IA feito de qualquer maneira, que não tem nenhum valor ali, só em 2026, 63 bilhões de views. Ele conseguiu mapear mais de 78 perfis de profetas sintéticos. Olha a gente mexendo com a fé das pessoas. O monge mais seguido nas redes sociais é inteligência artificial. Não é uma pessoa real. E o pior, esses profetas, esses monges, eles estão vendendo produtos, estão vendendo e-books e as pessoas estão comprando. E aí, pensando novamente em nós educadores, a importância, gente, de educação digital e midiática, de ajudar esses estudantes a identificarem o que é verdadeiro, o que é falso. Agora a gente tem que ajudar a identificar se aquilo ali não é uma pessoa de verdade. Não é só se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso, mas é uma pessoa real que está falando isso, que está me vendendo, ou é uma pessoa inventada? E o último aprendizado, a inteligência artificial não é neutra. Isso foi repetido em diversos painéis, né? A IA, ela processa registros da realidade. Ela não processa a realidade diretamente. Então, todas as big techs, as grandes empresas donas dos seus produtos de IA generativa, elas estão escolhendo um recorte ali. Muitas vezes, nesse recorte, tem muita gente que fica de fora. Comunidades indígenas, mulheres, negros, países menos desenvolvidos, o sul global. Tem muitas pessoas de fora desse recorte, para que as crenças dominantes continuem dominando o mundo. E a gente precisa estar muito consciente disso quando a gente está usando as IAs generativas. E nós somos co-construtores de tudo que está sendo feito com a IA generativa. Tudo de bom, tudo de ruim. A gente está ajudando a criar mais material com as IAs generativas, a gente está retroalimentando essas IAs generativas também. E aí, voltando para a nossa sala de aula, coisas importantes. Primeiro, que nossos alunos entendam que essa IA não é neutra, que o que ela produz ali
é reflexo de quem são os donos, de quem está interagindo, dos dados que foram treinados. E é importante eles entenderem também que a IA, ela responde pela média, pelo padrão, e não pela exceção, não pela excelência. Então, se eles querem a excelência, eles não podem entregar tudo para a IA fazer para eles. Resumindo, saí de lá mais convencida ainda de que o trabalho real é humano. Que o humano precisa estar no comando quando a gente fala de IAs generativas. E eu achei muito legal ver pessoas que escolhem não usar a IA generativa. Não é o meu caso, porque, enfim, eu vejo muitos benefícios para mim, para o meu trabalho, em como posso fazer coisas que eu não conseguia antes, e porque realmente eu gosto de testar e entender as capacidades até para trazer para educadores, levar para escolas, para estudantes, as melhores formas de usar e de interagir, os potenciais riscos e desafios dessa tecnologia. Mas me conta aqui qual desses aprendizados te chamou mais a atenção, me conta aqui nos comentários. Me diz também que tipo de conteúdo você quer ver por aqui, eu leio todos os comentários e eu planejo aqui baseado com tudo que vocês me falam. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu joinha e encaminha esse vídeo para um educador aí que também gosta do tema de inteligência artificial, está querendo aprender mais. Até a próxima!